Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo às nossas vidas e trata-nos hoje com poder. Deus, mova com teu Espírito dentro em nós, para que nós sejamos fiéis testemunhas e fiéis à visão de que o Senhor nos dá. No nome de Jesus, muito obrigado por este momento. Abençoando também, meu Deus, eu te peço às pessoas que assistirem este vídeo e os seus familiares, no nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Bom dia, Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Vamos para a mensagem de hoje. Estou muito feliz, hoje de 31 de julho de 2023, nós concluiremos 40 mensagens durante este mês, incluindo as mensagens em inglês e espanhol. Graças a Deus, o mês tem 31 dias, mas nós podemos, graças a Deus, ter concluído com 40 mensagens o mês de julho. Que Deus abençoe você, que você possa ver todas essas mensagens, que você possa discorrer versículo por versículo, capítulo por capítulo, no livro de Atos que nós estamos falando, e que Deus possa engrandecer o nome dele na sua vida, no nome de Jesus. Graças a Deus por chegarmos aonde nós chegamos. O título da mensagem de hoje é Movidos pelo Espírito como o vento. Movidos pelo Espírito como o vento. Vamos ler em Atos capítulo 10, a partir do versículo 9, vamos ler alguns versículos. Às vezes vamos ler a metade de um versículo e às vezes vamos ler completo. Mas o versículo 9 diz assim: No dia seguinte, indo eles seu caminho, eles, os homens que Cornélio enviou para buscar a Pedro, e estando já perto da cidade, subiu Pedro, onde Pedro estava, na casa que ele estava hospedado, na casa de Simão, o curtidor, subiu para o terraço para orar, quase à hora sexta, ou quase ao meio-dia. Vocês lembram que Cornélio estava orando às 3 da tarde, né? E agora Cornélio orava em Cesareia, e Pedro estava orando agora lá em Jope, ao meio-dia aproximadamente. A parte B do versículo 10 diz assim: Sobreveio-lhe um arrebatamento de espírito. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia como um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra. No lençol havia todos os tipos de animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz. Uma voz falou a Pedro então: Levanta-te, Pedro, mata e come. A segunda vez lhe disse a voz: Não façais tu comum ao que Deus lhe purificou. Isso aconteceu por 3 vezes, e então o lençol foi recolhido até o céu. E o versículo 20 diz: Levanta-te e desce, vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Disse o Senhor Deus a Pedro nesse momento do arrebatamento, em sentido quando ele tinha fome, e subiu ao terraço para orar. Falamos sobre a visão de Cornélio, quando Cornélio estava em oração, na sua prática de oração, às 3 da tarde. Cornélio era um fiel e obediente à visão. Ele estava orando lá em Cesareia, como eu disse sobre a cidade de Cesareia ontem. Agora Pedro, que tinha fome, lá em Jope, então um dia de viagem distante de Cesareia, estava então Pedro ali, esperando a comida, e resolve ir ao terraço para orar. Naquele momento onde a fome foi apertando, Pedro então orando, esperando que a comida ficasse pronta, Deus resolveu, já tinha marcado essa reunião com Pedro, como marcou lá com Cornélio em Cesareia, marítima, ele então marca com Pedro essa reunião e então abre os céus. E Pedro tem uma visão dos céus. Eu quero lembrar a você que no Velho Testamento os céus estavam fechados. E por que depois os discípulos passaram, os apóstolos passaram
a ver o céu aberto, porque o céu foi aberto com a morte de Jesus na cruz do Calvário. É o véu que se rasgou de alto a baixo. Então o céu se tornou à disposição dos homens chamados por Deus. E Pedro tem esta visão do céu aberto. E algo desce do céu que chama a atenção de Pedro. Só que esta ordem da voz para Pedro, levanta, mata e come, entrou em contradição com Pedro, porque Pedro então apresenta a sua pureza, o seu seguimento, a sua obediência à lei de Moisés neste momento, né? Nas outras viagens de Pedro, quando Pedro sai de Jerusalém para ir a Samaria, para pregar ali com João, para ministrar o Espírito Santo, ele volta nas aldeias pregando, vai para Jerusalém. Agora ele sai também de Jerusalém novamente, porque as igrejas estavam crescendo, e ele passa por Samaria, chega até então Lida, cura ali Enéas, e o povo chama ele a Jope, e agora ele está em Jope, e em Jope ele ressuscitou Tabita. Pedro não hesitou em nenhuma dessas ordens, nenhum desses chamados, né? Mas agora Pedro hesita e apresenta a lei para Deus, dizendo: eu sempre fui puro, eu nunca comi coisa imunda. E Deus tem que tratar com Pedro e falar: Pedro, você sabe mais do que eu, você está voltando a ser aquele Pedro que diz que Jesus não morreria. Pedro, eu estou tratando com você, não chame impuro aquilo que eu purifiquei, porque a cruz veio para abraçar a humanidade, a cruz veio para salvar a humanidade, a cruz veio para redimir a humanidade, e aos olhos de Deus não tem judeu e nem grego, tem uma humanidade necessitada de Deus, tem homens e mulheres precisando de Deus na vida dele, precisando da salvação, e eu preciso, Pedro, que você entenda a visão. E por 3 vezes Deus falou com Pedro. Mas engraçado, por que 3 vezes? Lembramos que Pedro negou a Jesus também 3 vezes, e que Jesus perguntou a Pedro: tu me amas 3 vezes? Então esse número 3 na vida de Pedro faz muito bem, lembrando a vocês que Cornélio também enviou a Pedro 3 homens, né? Esse número 3 faz bem demais. Esse número 3 dá uma impressão da trindade de Deus, Pai, Filho, né? E Espírito Santo, um Deus verdadeiro agindo em 3 pessoas. Glória a Deus por isso. Então, Pedro, depois que ele tem essa visão, ele fica pensando na visão, e aqueles homens então chegam à porta, e Pedro tem que descer e recebê-los. E esses homens então apresentam a Pedro o seguinte: nós viemos por você. Aí Pedro diz: sou eu mesmo, pode dizer o que vocês vieram. Olha, Cornélio, um santo homem de Deus ali, ele temente a Deus, ele é um centurião, ele é autoridade, mas ele é bem quisto no meio do povo judeu. Ele é um homem que trata bem a todos, só que ele é autoridade, e ele nos mandou aqui, né? Ele teve uma visão de um anjo que dizia a ele para nos mandar aqui, para te levar, porque você precisa fará algo com este centurião. E a Bíblia diz que Pedro então os recebeu. Eles dormiram ali aquela noite para no outro dia seguirem viagem. Engraçado que você vai lembrar das palavras de Jesus para Nicodemos, quando Nicodemos foi procurar Jesus numa noite. Nicodemos pergunta a Jesus, né? Questiona Jesus algumas coisas que ele não entendia, que Jesus falou com ele, que era necessário nascer de novo, era a palavra do evangelho, e Nicodemos não entendeu aquilo. Jesus fala: mas você é mestre e não entende isso, você é autoridade e não entende isso. E Jesus fala para ele: Nicodemos, aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento, que sopra e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Pedro, então, ao sair de Jerusalém e passar por essa cidade, ele estava mostrando justamente que depois que ele recebeu o enchimento do Espírito Santo, ele estava cumprindo a palavra de Jesus, movendo-se como o vento, indo como o vento, cheio do Espírito Santo, sem questionar, sem saber, porque quando foi questionando, Deus foi dando a resposta a ele, dizendo: eu tenho muito o que fazer ainda, eu tenho um projeto a ser feito, e esse projeto abraça tanto a judeus como a gentio. Por isso que o título dessa mensagem é Movidos pelo Espírito como o Vento. E se você
traçar um paralelo agora entre Cornélio e Pedro. Você vai achar algumas coisas contraditórias entre um e outro, alguns contrastes entre um e outro, mas você vai achar coisa importante entre um e outro. Por exemplo, Cornélio era um centurião, era uma autoridade. Pedro era um apóstolo. Cornélio tinha 100 soldados à sua disposição, ao seu serviço. Pedro tinha o céu ao seu serviço, tinha o céu ao seu dispor, a ouvir a sua oração, ouvir a sua súplica e a fazer aquilo que estava segundo o coração de Deus, ordenando a Pedro para fazer, ouvindo a voz de Pedro quando ordenava e quando orava. Cornélio era um homem bom, temente a Deus, porém ainda não era salvo. Pedro, que era um homem que seguiu a Jesus segundo a sua maneira de ser, né? Aquele Pedro duro, porém agora Pedro é salvo. Cornélio era um homem de oração e de fé em Deus. Pedro também era um homem de oração e de fé em Deus. E finalizando esse paralelo entre um e outro, Cornélio não conhecia Jesus, mas Pedro viu a Jesus. Pedro andou com Jesus. Pedro viu Jesus antes da morte da cruz e ressuscitado depois da morte da cruz. Pedro comeu com ele depois de ressuscitado e antes de morrer. E Pedro o viu subindo, sendo recebido no céu. Por isso Pedro tinha a capacidade de ver os céus abertos e descendo bênçãos do céu para ajudá-lo a entender o plano de Deus. E a minha pergunta é para você, meu irmão e minha irmã em Cristo, para você, meu pastor amigo, você tem entendido a visão de Deus na tua vida? Você tem buscado ser fiel à visão de Deus? Cornélio foi fiel à visão de Deus. Ele era gentil, mas foi fiel à ordem de Deus. Pedro, mesmo hesitando, foi fiel à voz de Deus e vai ali com aqueles homens à casa de Cornélio, que vamos falar sobre isso amanhã. Mas você, meu pastor amigo, você entendeu? Irmão e irmã em Cristo, vocês entenderam o chamado de Deus para a vida de vocês? Lembra-se que Jesus disse: aqueles que são movidos pelo Espírito são como o vento. Eles podem até questionar, mas obedecem, porque sabem que a vontade de Deus é soberana. Então seja você fiel à visão, não se venda, não se envolva com nada que não convém, mas esteja envolvido para a salvação daqueles que precisam de Jesus. Estejam sempre se disponibilizando para fazer a vontade de Deus. Tenha um coração puro, não diante da lei, porque a lei não abriu o céu. Quem abriu o céu foi a graça. A lei não pôde ajudar muito o homem, muito pelo contrário, só serviu de caminho para que a graça chegasse. E a graça de Deus, chamada Jesus, chegou. A graça que teve na cruz pendurado chegou para abrir os céus para você, para Deus responder às suas orações e para Deus abençoar a sua vida. Então seja fiel à visão que Deus te deu e seja, como o título dessa mensagem, movidos pelo Espírito como o vento. Que Deus te abençoe, abençoe você e família, em nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus seja contigo nesse dia, no nome de Jesus. E amanhã estaremos juntos novamente, meditando na palavra de Deus.